Bem, só registrar que também eu acho... Bem, óbvio que não foi pênalti nenhum dos lances, né? Isso é evidente, né? Não foi nada. Foi fora da área. O pior o áudio do VAR, o árbitro falando que a tendência é o braço estar... A tendência é muito bom. Como assim a tendência? Cara, ele é muito fraco como árbitro. Assim, eu não vou dizer que dá pena porque dá raiva. Então não dá para sentir pena e raiva ao mesmo tempo, né? Eu não consigo, eu fico com raiva só. Porque ele atrapalha o jogo, ele estraga o jogo, né? Mas não foi pênalti. E teve o pisão do senhor Gustavo Gomes no pé do senhor Luiz Araújo, que já tinha cartão amarelo, que poderia ser expulso. Foi na cara dele. Ali não tem VAR, né? Que é cartão amarelo. Você tem um segundo amarelo na cara dele. O Palmeiras bateu bastante também. Muito. Nossa Senhora, rapaz. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que esse jogo ele serve, primeiro, para acabar com essa coisa de querer dar o campeão na 10ª rodada. Mostra como o palpitão e cara a cara são duas bobagens que só servem para expor todo mundo. Eu sempre falo isso. Cara a cara é uma besteira. O Rossi perde todos os cara a cara, sabia? Eu vejo os colegas fazem aí, tal, cara a cara, sempre ele perde. Se botar o Muralha ganha do Rossi. É impressionante. É um goleiro muito subestimado. É engraçado isso. E o palpitão, eu vi um palpitão aqui agora, nossa, o Flamengo 8 palpites, 1 empate, 7 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras que não ganha o Flamengo no seu estádio desde 2017. 5 empates, 3 derrotas. Né? Perdeu com o Renato, perdeu com... Pelo Brasileirão, né? Pelo Brasileirão. Perdeu com o Jorge Jesus e agora perdeu com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni não perdeu, empatou. Perdeu com o Felipe Luiz. Né? Perdeu, e quando perdeu ano passado, na Copa do Brasil, perdeu, mas classificou, porque tinha sido 2-0 no Rio. Então a gente já sabe que o retrospecto do Flamengo nesse estádio é bom. O Palmeiras não fez gol jogando no Allianz Parque nesse campeonato, sabia? Não fez gol até agora. Fez gol jogando em Barueri, né? Nos jogos que venceu naquele estádio, mas no Allianz Parque não. E o Palmeiras tem um retrospecto, que eu sempre destaco, muito ruim em jogos importantes no seu estádio. Eliminações de Libertadores, eliminações de Copa do Brasil e a perda do título brasileiro passado, que foi ali no jogo contra o Botafogo. O Palmeiras tem dificuldade, o Palmeiras do Abel Ferreira tem dificuldade de ser protagonista, de assumir o jogo. Então, quando ele joga em casa, com todos esses jogadores bons que foram contratados, elenco, Mascara, etc., tem muita dificuldade. Então, isso acho que foi muito bem utilizado pelo Felipe Luiz. No primeiro tempo, a Flávia Mimi estava furiosa na rede social, porque o Flamengo estava jogando mal. Eu até escrevi na minha rede social, gostei do primeiro tempo. O jogo tem 2 tempos. Plano A, primeiro tempo, não perder, desacelera o jogo, leva o jogo em banho-maria, não deixa o Palmeiras fazer aquela pressão. Não fez, não teve aquela pressão forte do Palmeiras, aquela coisa de encurralar, cruzar 300 bolas e chuta. O Rossi fez, como o Trajano destacou, o Juca, aliás, ele fez 3 defesas, na verdade. A do pênalti, a do rebote do pênalti e a do Flaco no final do jogo, que já estava 2-0 e o jogo já estava ganho. A participação do Rossi foi muito mais pela tranquilidade que ele passa para o time. Ocupação do espaço, né? De cruzamentos. Sai com segurança sempre e com os pés. Exato. Sempre dando opção, ele é muito frio. Ele é muito frio. Quem não vê o jogo do Flamengo e viu ontem deve ter ficado... Ele é muito frio. Ele espera... Vai no limite. Vai no limite. E o cartão que ele toma, né, é muito, assim, estratégico ali, que ele força uma situação para irritar o cobrador, até o Piquerez bater mal e ele faz a defesa. Ele é pegador de pênalti, já era no Boca e continua. Então, acho que o Felipe Luiz foi muito bem ontem. Porque ele fala que o Flamengo vai ser sempre um time pressionante, né? E ontem não foi. E não pode ser um time pressionante sempre. Um time de futebol tem que ter diferentes maneiras de se comportar, de acordo com o adversário, local do jogo, competição, cenário da disputa. E ontem ele teve o plano correto. Primeiro tempo ele administrou, ele conseguiu conter o Palmeiras não ameaçou, não teve aquela pressão, não teve aquela coisa de usar o estádio a favor do mandante, fazendo pressão, sufocando, cruzando, chutando, finalizando. E no segundo tempo o time já foi saindo um pouco mais, tirou o Cebolinha, que fez uma atuação deplorável, mas deplorável, vou repetir, deplorável, uma vergonha. O Cebolinha tinha que hoje de manhã acordar, olhar para o espelho, escovar os dentes e sentir vergonha dele mesmo. Ridícula a atuação. Ele perdeu um domínio de bola na lado esquerdo do campo, a bola fácil, a bola saiu para a lateral, ficou depois reclamando, ele fez o certo, tirou o Cebolinha, colocou o Michael, o time melhora, Michael melhora o time e também o time sai um pouco mais. E antes do pênalti, marcado para o Flamengo já tinha um outro comportamento, já rondava mais a área do Palmeiras, já tentava chegar, tanto que chegou numa bola que o Bruno Henrique errou o passe para o Michael, eram 2 contra 1, e o Bruno Henrique errou o passe, era uma jogada ali para fazer o gol, né? E na jogada muito boa do Luiz Araújo, que é um ótimo jogador, que sempre rende, né, assistência, gol, ele sempre participa, ele consegue se livrar do Gustavo Gomes, que saiu na caça, faz o passe para o Arrascaeta e sai a jogada do pênalti, para mim mal marcado. Eu concordo, chegavam 2 jogadores na cobertura. Eu acho que o Arrascaeta, percebendo que poderia, não conseguir a finalização, optou por cair, que é o que ele faz, é o que faz o Arias, que é colombiano, é o que faz jogador de toda a nacionalidade que atua no Brasil, por conta de árbitros como esse,
que são muito ruins, então os caras tiram proveito. Então, mas acho que o Felipe foi muito bem. E as trocas que ele fez? Gente, ele não tinha Eric Pulga, Nicolas de la Cruz e Alan, 3 meio-campistas, os 2 volantes e o reserva imediato. Aos 12 minutos, o Gerson se machuca no segundo tempo, perdeu o Gerson. Olha a sua situação do cara. Aí depois o Danilo na direita, o Varela muito bem entra de volante de novo, e as trocas no final. Que ele põe o Ayrton Lucas na ponta esquerda, que faz o gol, ele põe o Alacinha e o Pedro, os 3 participam do gol, do segundo gol. O Pedro domina, faz o pivô, dá sequência, o Alacinha tenta o primeiro passo, volta a bola, dá o segundo passo para o Ayrton Lucas, que faz o gol. Então, acho que o Felipe Luiz ontem foi estratégico, jogou como deveria, sem essa bobagem de achar que o time, como alguns flamimizentos acham, que o time tem que jogar sempre bonito, pressionando. Tem que jogar como é possível. Também acho que deveria ser um ótimo jogo, gostaria de ver um jogo mais bonito, mas não vai acontecer. Não vai acontecer pelo que eu falei no começo. O Palmeiras tem uma dificuldade grande de propor jogo. Aliás, ano passado foi pior ainda o 0-0, era Tite contra Abel Ferreira. Não é coincidência. Então não é o Flamengo que tem que querer fora de casa ser o bonitão da parada, que vai chegar lá e jogar um belíssimo futebol, ganhar. Não, tem que ganhar o jogo. Ainda mais com os desfalques fora de casa, uma desvantagem de 4 pontos. Então achei que ontem foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, pela estratégia que montou, inteligente, correta, e não pode dar ouvido para Flamengo mimimi. Vou repetir, no intervalo, uma loucura. Parecia que estava 4-0 Palmeiras. Absurdo, o time não está jogando nada. Eu falei, será que eu estou maluco? Ou os caras não estão enxergando que o jogo tem 2 tempos? Vamos ver o segundo tempo. E foi o que aconteceu. E esse comportamento da comissão técnica do Palmeiras, eu acho até que a gente deveria dar o menor espaço possível, que fala-se tanta bobagem que já tem muita gente aqui no Brasil falando besteira, né? Não precisa importar. Detalhe, né? O gol do Ayrton Lucas jogando de ponta, dobra de lateral. Dobra de que lateral. É um absurdo, só Pardal faz isso. Tem gente Dobra reclamando. de lateral virou moda já. Gente reclamando que o Mike estava jogando, a dobra de lateral, porque o Pardal. Aí pergunto para você a outra pergunta, Danilo. Por que o Palmeiras perdeu? Bom, o Palmeiras não soube produzir nada, para falar a verdade. Teve o pênalti, acho que só, mais nada. O Palmeiras realmente não conseguiu construir jogadas e caiu exatamente na estratégia do Felipe Luiz. É a primeira vez nesses últimos 6, 7 anos que a gente tem de Palmeiras e Flamengo de protagonista que eu vi o Flamengo assumir essa posição de jogar atrás da linha da bola. O Felipe Luiz fez isso no primeiro tempo e o Palmeiras realmente teve muita dificuldade de conseguir criar qualquer coisa. E aí teve o pênalti. É inacreditável a dificuldade que tem o Palmeiras de converter pênalti. É um lance básico para futebol. Eu até escrevi ontem na minha coluna, não é possível que dá para fazer até campanha para o Everton bater pênalti. Fecha o olho e enche o pé, como diriam. Não é possível que o Palmeiras perde 4 pênaltis seguidos, da mesma forma, batendo devagarzinho no canto. Lembrando que o Estevão errou contra o Ceará e fez o gol no rebote. Em relação aos pênaltis, eu discordo da questão do pênalti do Varela. Eu sou totalmente contra esse tipo de pênalti. Para mim não tem que marcar, mas no Brasil esse pênalti é marcado todo momento. E era impossível saber onde estava o braço do Varela. Tinha câmera que parecia claramente fora, tinha câmera que estava claramente dentro. Logo, a decisão de campo precisa ser mantida. Não poderia nem ter ido para o VAR. O VAR chamou o juiz para analisar uma coisa que não tinha conclusão. Não tinha como você ver o que estava acontecendo. Então, para mim, esse pênalti, infelizmente, é marcado no Brasil de toda forma, sempre. E o VAR não deveria ter interferido porque não tinha uma imagem para poder ajudar o juiz de fato. Tanto é que a gente vê que eles ficam ali analisando e o Ramon decide manter a penalidade. E aí, como eu já concordo com o Juca e com o Mauro, para mim não foi pênalti no Arrascaeta, ele desiste da jogada no braço do Murilo. O que o Murilo, sim, deu a brecha para ser marcada essa penalidade, mas para mim não foi nada, até porque quando a gente vai equiparar o conceito que o árbitro colocou nesse jogo, se quiser colocar lado a lado a falta do Arrascaeta, teria que colocar do Vitor Roque, que para mim também não foi absolutamente nada, mas teve as 2 mãos do Alexandro nas costas do Vitor Roque. Impacto por impacto foi exatamente a mesma coisa. O Arrascaeta desistiu da jogada, assim como o Vitor Roque desistiu da outra jogada quando o Alexandro coloca as 2 mãos nas costas dele. E também concordo com o segundo amarelo que deveria ter sido dado para o Gustavo Gomes. Então, uma arbitragem desastrosa para todos os lados. Ontem, assim que o Palmeiras teve o pênalti marcado, já tinha, tá vendo? A Leila colhendo frutos, porque apoiou o novo presidente da CBF. E aí, aparentemente, a Leila retirou o apoio no intervalo, porque depois a decisão do árbitro foi por outro lado. Mas o Palmeiras tem essa questão mesmo. No Allianz Parque não conseguiu fazer bons jogos no Brasileirão, embora tenha enfrentado o Ceará, que é um adversário de Série A, mas na Copa do Brasil e ganhou.
E as duas vitórias como mandante contra Corinthians e São Paulo foram em Barueri. Então o Palmeiras tem esse ponto mesmo, apesar de, temos que destacar aqui, de o Palmeiras ter mudado a política de ingresso e ontem estava lotado de novo, com ingresso mais barato, uma renda superior a 3 milhões, mesmo com ingresso mais barato. Então fica aqui o recado de novo para a diretoria do Palmeiras, que dá para fazer esse ingresso mais barato. Tirando isso, acho que a arbitragem assim, foi muito decisiva e para mim muito desastrosa, assim como o Juca disse na abertura dele, o jogo do Grêmio também, um pênalti absurdo, realmente absurdo. E, de novo, para finalizar aqui, sim, o João Martins, foi horrível a declaração dele, assim como já tinha falado no ano passado, em 2023, na verdade, quando ele falou que o sistema não queria o Palmeiras campeão, e o Palmeiras foi campeão mesmo assim como o Boto falou que é coisa de terceiro mundo, os dois portugueses querendo ensinar o Brasil como se faz.